Então, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu estou aqui para poder falar sobre esse livro chamado Por que Gênero Importa, do autor chamado Leonard Sachs, né? Ele é um estadunidense e ele é PhD em psicologia. E ele vai falar um pouco sobre essa diferença entre gênero, né? Entre menino e menina. E essa diferença se dá, né, somente quando menino e menina, né, na sua idade ali de criança, adolescente, porque a tendência nossa é que quando a gente vai tendo maioridade, né, na fase adulta, os nossos comportamentos entre homem e mulher se tornarem muito parecidos. Mas esses comportamentos, quando criança, né, eles têm uma grande diferença. Então, ele começa falando aqui sobre um doutor chamado Dr. John Money, né, um psicólogo também. Ele fez uma experiência uma vez com um casal de gêmeos. E a história foi o seguinte: esses dois meninos, né, gêmeos, eles tinham um problema de fimose. Então seus pais levaram eles no médico, e eles passaram por uma cirurgia. Os dois meninos chamavam Brian e Bruce. Então, o Bruce, ele passa pela cirurgia e acontece uma fatalidade onde o pênis daquela criança, com 6 meses de idade, ele é mutilado. Então agora aquela família vive um grande impasse aqui, né? Vive uma grande tragédia. E, de repente, eles estavam vendo pela televisão o Dr. John Money falando, né, que era possível você alterar o sexo da criança fazendo um comportamento, sabe, modelando o comportamento dela, né? Basicamente, você pode tornar um menino uma menina e vice-versa. Então, devido a essa fatalidade, os pais aderiram à ideia do Dr. John Money. E agora, eles criaram o Bruce como uma menina. Alteraram até o nome dele, chamavam ele de Brenda. Então agora a Brenda, ela estava vivendo agora, né, brincando com brinquedos de menina, vestindo roupas de menina, fazendo coisas que menina faz. E o fato é que isso não deu certo, porque a Brenda, ela odiava, Brenda, agora, né, agora a Brenda, ela odiava aqueles vestidos, as brincadeiras, porque naturalmente ela nasceu para poder ser um homem. Sua característica biológica, o seu cérebro funciona, né, como de um homem. Então, aos 14 anos, a Brenda agora fala ali com os seus pais, né, ou melhor dizendo, os seus pais revelam ali para ele, né, para ele, tô falando ela porque agora chamou ele de Brenda, mas revelam ali agora que tudo que aconteceu, e agora o Bruce, né, decide abandonar a identidade de Brenda, e ele agora resolve, né, assumir a sua verdadeira identidade. E o fato é que, passado o tempo, ele se casa, mas ele não conseguiu, né, superar todos esses traumas que aconteceu em sua vida, e ele acontece que aos 30 e poucos anos ele acaba tirando a sua vida, né, devido a toda essa carga emocional que ele recebeu. Mas o fato é que não basta a gente alterar o comportamento de um menino e de uma menina que ele vai aderir ao sexo que a gente impor para ele. Porque o nosso cérebro, né, o nosso cérebro masculino e feminino, eles funcionam de forma diferente. Naturalmente, nós temos gostos e atitudes diferentes entre menino e menina, certo? Por exemplo, ele vai falar que o menino e a menina, eles ouvem de forma diferente. Numa sala de aula, se às vezes você tem uma professora que ela fala muito baixo e de repente o menino ele está sentado no último banco, ou sei lá, está sentado na fileira do meio ali, ele está tendo dificuldade de aprender porque às vezes a professora está falando muito baixo e ele não está conseguindo entender. E às vezes esse menino vai ser encaminhado ali para a diretoria, vai ser encaminhado ali para profissionais, né, e vão diagnosticá-lo com dislexia, dificuldade de aprendizagem, quando na verdade aquilo não passa de uma característica, né, exclusiva que os homens têm e a mulher tem. A mulher fala um pouco mais baixo e o homem
né, ele ouve menos do que a mulher. Então essas são características. Ele vai dizer aqui que a mulher, ela é como se no volume ali do carro, o homem escuta 3 volumes, três piques ali a menos do que a mulher. A mulher ouve mais do que o homem. Então, às vezes, você vai ver um menino, né, um homem também, com o celular ali muito alto e às vezes a mulher vai estar lá, né, dizendo, pô, tá muito alto aí. Mas pro menino, né, pro homem, tá tudo bem, porque ele ouve menos, né? É uma característica que existe diferente entre homem e mulher. Mulher, elas percebem odores muito mais do que homens, né? Uma outra característica que você pode perceber isso. E isso tem a ver com a nossa genética. Olha, as mulheres, elas têm mais células no bulbo olfatório do que os homens, né? As mulheres têm 16,2 milhões células no bulbo olfatório e o homem tem 9,2 milhões. Você já vê a grande diferença. Os neurônios do bulbo olfatório, as mulheres têm 6,9 milhões e o homem tem 3,5 milhões. Olha como a mulher tem mais. E nas glias, né? As glias, elas são tipos de células que tem ali no nosso cérebro, juntamente com os neurônios. Então, a mulher tem 9,3 milhões e o homem tem 5,7 milhões. Então, você vê que a mulher, ela percebe cheiro muito mais do que o homem, né? Às vezes, sei lá, né, o adolescente, o marido, ele chega ali e tira o seu tênis, tira a sua chuteira depois do futebol. E para ele tá de boa, não tem chulé não. Mas a mulher já chega e, meu Deus, nossa, que chulé que tá isso aqui. Mas é por essa questão, a mulher percebe muito mais, né, do que o homem. São características, né, que a gente tem diferente. A questão da audição, eu falei, né, são 8 decibéis a mais que a mulher tem do que o homem. E outra coisa, a diferença na visão, menino e menina. Olha só, o menino, a gente tem o costume, meninos, de assistir desenhos. Eu vou falar desenhos da minha época, né? Como Power Ranger, Jiraiya, Jack Chan. São desenhos de luta, o tempo inteiro luta. Você vê luta o tempo inteiro, né? Já as meninas têm outro tipo de desenhos que elas assistem. E são preferências, né? São preferências. O menino gosta de brincar de lutinha, gosta muito mais de brincar de lutinha, né, do que a mulher. E eu já vou chegar lá também, viu? Né, nessa questão de que, olha, mulheres gostam de fazer isso também? Gostam, mas assim, numa regra geral, né? Numa regra geral, a maioria das mulheres, né? Quem prefere mais lutinha é o homem, né? Mas vamos lá. Então imagina que tá lá na escola e a criança, um menino, desenhou um homem palito esfaqueando, né, um outro. Talvez aquela professora vai pegar aquele desenho, né, e ainda mais nos tempos de hoje, que a gente teve, né, vários atentados, tanto no Brasil como fora do Brasil, de terroristas, né, crianças mesmo, fazendo grandes chacinas aí em escolas. Então esse desenho vai chamar atenção e às vezes esse menino pode ser levado para a diretoria, encaminhado para um outro profissional, né, mas a gente precisa entender que essa também são características, né, de um menino. Não é porque ele está desenhando ali um homem esfaqueando o outro que quer dizer que ele quer fazer isso com seus coleguinhas, entendeu? Mas é que isso faz parte do mundo dele. Então a menina, ela gosta mais de desenhar, né? Desenha uma casinha, uma flor, uma nuvem, né, um sol. Ela desenha essas coisas mais bonitinho. Então, tem um caso que ele conta aqui, é o seguinte, que uma professora, ela estava ali dentro de sala de aula, e de repente deu a hora do recreio, e aí ela pediu, olha, gente, todo mundo agora pode desenhar. E aí, né, a maioria do pessoal da classe ali foi desenhar, mas um menino saiu correndo. Um determinado menino saiu correndo, fazendo um barulho de carro, e a professora chegou e perguntou para ele, olha, por que você não está desenhando? E ele disse o seguinte para a professora, desenhar é coisa de menina. E aí ele foi explicar por quê? Porque é o seguinte, porque talvez aquela professora, ela não disse para ele que desenhar é coisa de menina, mas automaticamente quando ela só elogia desenhos das meninas, que é uma casinha, uma florzinha, uma nuvem, e o menino não desenha aquilo,
Então, pela professora estar elogiando só as meninas, quer dizer que desenho é coisa de menina. Certo? Então, assim, se a gente não tiver esse entendimento, talvez a gente pode até diagnosticar, né, errado uma criança. Né? Tem uma outra história também que ele conta aqui de uma mãe que ela tirou o filho da escola, né, porque a professora, ele fez um desses desenhos, né, de um bonequinho batendo um no outro, ele foi expulso dessa escola e a mãe colocou o menino numa escola só para homens. Então esse menino foi um grande, né, profissional. Ele se tornou um grande profissional, ele não tinha, né, nenhum tipo de distúrbio, nem nada. Simplesmente aqueles desenhos faziam parte ali do seu universo, entende? Então, é preciso entender, né, essas diferenças entre menino e menina, ok? Então, outro exemplo que ele vai dar aqui também é de uma experiência que foi feita, onde eles escolheram grupos de meninas e grupos de meninos, colocaram eles dentro de uma sala e eles estavam fazendo uma brincadeira arremessando argolas. Eles arremessavam essas argolas e elas caíam dentro de um mastro. E eles poderiam escolher as distâncias que eram de 1 metro, 60 centímetros e 30 centímetros. Então eles escolheram aleatoriamente essas distâncias e começaram a arremessar. De repente chegou outras crianças ali dentro daquela sala. E o fato curioso que aconteceu foi o seguinte: as meninas continuaram do mesmo lugar de onde elas estavam jogando as argolas. Mas os meninos que estavam jogando as argolas e eles escolheram lugares bem próximos, eles começaram a arremessar agora de lugares mais distantes. Sabe por quê? O homem, ele não quer mostrar fraqueza. O menino não quer mostrar fraqueza, não quer que ninguém aponte e fale assim: ah, você é um fracote. É tipo assim, ó, imagina, você tá vai num rio, né? E aí, de repente, tá os meninos, todo mundo pulando num lugar alto. E de repente, você, que é um menino, não pula desse lugar, automaticamente, né, vão começar a chamar de fracote. Por quê? Porque é uma característica, né, do menino, do homem, fazer isso. Querer mostrar a valentia. Entende? Então, assim, é muito interessante isso que ele coloca para a gente poder perceber. E logo a gente vai falar sobre, né, essa questão que, assim, nem todo menino vai ser igual, né? Não é porque esse menino, nesse exemplo que eu estou dando, que ele não foi pular do lugar mais alto, que ele quis jogar a argola mais perto, que ele deixa de ser homem. Mas a gente precisa entender, né, que a gente vai chegar lá ainda quando ele vai falar sobre o macho e fêmea anômalo. Então já vou adiantar para você aqui, né, para você entender que existe essas diferenças, vamos dizer, essa anomalia que fugiu do normal, né? Não é que a pessoa ela seja um doente ou algo, né, porque ela se comporta de uma forma diferente da maioria dos meninos e da maioria das meninas, mas a gente usa para poder caracterizar, né, esses meninos e meninas como macho e fêmea anômalo, certo? Então a gente vai encerrando aqui agora essa primeira parte aqui, né, dessa resenha desse livro, e logo mais a gente volta com mais assuntos sobre gênero. Valeu, um abraço.